Eu queria convidar para a sua palestra o professor Duílio Batistoni Filho. Boa noite a todos. Senhor presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, Dr. Alcides Ladislau Costa, eu procurei aqui alinhavar alguma coisa sobre o Guilherme de Almeida. E dei o título de Guilherme de Almeida, Príncipe dos Poetas Brasileiros. Muitos anos de virtuosismo não esgotaram a força inventiva do poeta Guilherme de Almeida. Entretanto, não se dê à palavra virtuosismo um sentido pejorativo, e sim ressaltar o esplêndido domínio da técnica desse cultor da palavra que veio do parnasianismo, passou pelo modernismo e construiu, por fim, a sua personalidade original com as lições de ambos os movimentos. Nascido em Campinas, São Paulo, no dia 24 de julho de 1890, primogênito de 8 irmãos, foi batizado em Limeira, para onde mudara a família devido à epidemia da febre amarela que assolara a urbe campineira nos fins do século XIX. Aprendeu as primeiras letras com seu pai, o advogado e jurisconsulto Estevão de Araújo Almeida, dono de uma profunda cultura humanística e quem iniciou o menino no estudo do grego e do latim e a leitura metódica dos clássicos. De sua mãe Angelina de Andrade Almeida, que pertencia a uma das mais tradicionais famílias de Campinas, herdou o amor pela poesia. Também de particular importância foram os anos de aprendizado com sua tia Aninha em Rio Claro. Frequentou os colégios Feitosa em Araras, Culta Ciência de Campinas, o Colégio São Bento, na capital, São José de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bacharelou-se em Direito na Faculdade do Largo São Francisco, em dezembro de 1912. Mais do que o canudo de doutor, interessava-lhe, já nessa época, as leituras de Shakespeare e dos clássicos portugueses e franceses e os versos que ia publicando cada vez mais com frequência nos periódicos estudantis e nas revistas de maior evidência. A iniciação nos segredos da ciência do direito, apesar dos esforços do pai, que exigia sua presença diária no escritório, ele preferia o convívio com as musas e a iniciação da vida boêmia da juventude doirada da cidade, que então vivia o auge da riqueza proporcionada pelo café. Poeta aos 14 anos, escreveu seu primeiro soneto, A Morte, sob a influência de Antero de Quental, após recuperar-se de insidiosa moléstia que lhe roubara a memória. É maravilhoso nascer outra vez, diria ele, tomado de estranha emoção. Comecei duplamente pelo fim, afirmava, pela forma mais difícil de poesia, que é o soneto, e pelo tema que foi a morte. Seu primeiro livro, publicado Nós, apareceu nas livrarias de São Paulo no dia 8 de julho de 1917, pouco depois de o poeta ter vencido o concurso para a criação do brasão da cidade. Em 13 sonetos, esse livro de estreia conta um caso de amor que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. O poema recebeu da imprensa brasileira e portuguesa cerca de 1.200 críticas. O êxito do livro animou Guilherme a cuidar de novas publicações e, em pouco tempo, tornar o seu nome conhecido no Brasil inteiro. Sua maior emoção foi quando, ao tomar um bonde
no centro de São Paulo, e viu uma operária lendo o seu livro Nós. A Nós seguiram-se A Dança das Horas, o livro de horas de Sora Dolorosa, além de Messidor. Por ocasião da Semana de Arte Moderna de 1922, o poeta empenhou-se na consolidação do seu ideário, através de medidas práticas como fundação, financiamento, coordenação e desenho da capa da revista Claxon, mensário explicativo do modernismo, dado seu interesse pelas artes gráficas, além de conferências em Porto Alegre e Recife. Nesse mesmo ano, recebeu uma carta em francês de uma admiradora do Rio de Janeiro, que se negava a se identificar, mandando-lhe de cada vez o pedaço de uma fotografia diferente para aguçar mais a curiosidade do destinatário. Então, ocorreu o lançamento de um livro de Guilherme, a que a jovem compareceu, e quando se aproximou do poeta para o autógrafo, sem que nada dissesse, Guilherme teve a certeza de que aquela era a sua correspondente especial. Houve entre ambos uma paixão fulminante que os levou ao casamento. No ano seguinte, o poeta casava-se com Belquis Barroso do Amaral, da Sociedade Carioca. Chamada de baby na intimidade, fez-se companheira ideal do poeta, sua musa permanente. Era bela, alta, clara, elegante e culta. Em Guilherme atendia a providência o apelo a Gonçalves Dias: dá-me, Senhor, uma mulher que escute o meu silêncio. A nomeação do poeta, pouco antes do casamento, para o cargo de secretário da Escola Normal do Brás, em São Paulo, visava dotá-lo de um ordenado regular para atender aos encargos de sua nova situação civil, acrescida de novas responsabilidades com o nascimento do filho Gui em agosto de 1924. O seu poema Raça, de forte índole modernista, de marcante beleza, certo preciosismo de sentimento e forma, é de forte conotação nacionalista. Viu o Brasil, primeiro os portugueses, depois o contato com a terra, o indígena, a Veracruz, que avançara do fundo do horizonte naquele dia da Páscoa, e finalmente o sangue da África, o negro fecundador do nosso deserto. Cremos que são versos selecionados para a posteridade, porque emanam o cheiro do Brasil, trazem o gosto da carne de nossos frutos e inebriam com a cantiga afrodisíaca do nosso mormaço. Vamos reproduzir apenas o fragmento em que se faz uma descrição do brasileiro e seu modo de vida. Aspas. Branco, verde, preto, simplicidade, indolências, superstições. O quarto do dióspede e a pousada, a rede e o cigarro de palha, o São Benedito e as assombrações. Donas de casa prestimosas fazendo a merenda, quindins bombocados, altos mastros de São João e os carros de boi gemendo, e os monjolos tossindo e as enxadas tropeçando nas roças capinadas. E a terra torrada, a terra torresmo, a terra estorricada, no forno crepuscular das queimadas para o nascimento simétrico e verde dos cafezais. Violões nos morros mulatos, machiches políticos, tosses, pitos e pinga na luz dos candeeiros, foguetes, cervejas eleitorais, o protesto indolente e o sonho com palpites nas noites inquietas. Fecha aspas. O crítico Sérgio Millier, na revista Terra Roxa e Outras Terras, tratou do poema, que considerou a realização mais alta de Guilherme. Não tem partes melhores ou piores, assinala. É um todo muito unido, com as sombras, de vez em quando, das imagens mais violentas. Não adianta citar versos, é preciso ler o poema todo. Guilherme sempre dizia que há no mundo uma necessidade constante de beleza. Por isso, raça mantém-se de pé, nas estantes e no tempo, quaisquer que sejam as pequeninas escamoteações,
de textos de tantos escrevinhadores que falam sem saber do que falam. No longo período de 1925 a 1947, publicou apenas um livro de poemas intitulado Você. Tudo ou mais, incluindo Acaso, foram compilações de poemas já publicados, junto com uns poucos inéditos e algumas traduções. O que parece fora de dúvida é que a poesia de Guilherme afirmou e, de certa maneira, prenunciou no Brasil a modernidade da poética ocidental, fundamentalmente através do seu mais pujante e emblemático elemento formal, que é o ritmo. Foi buscar nos cancioneiros medievais as assonâncias, as semelhanças de sons. Conhecedor dos sistemas métricos aboengos, prazia-lhe remoçá-los às demandas de seu estágio de criatividade. Membro a partir de 1928 da Academia Paulista de Letras, foi o primeiro autor modernista a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde foi recebido a 21 de junho de 1930. Como regozijo, os amigos ofereceram-lhe um jantar. O cardápio, impresso para a ocasião, era encimado pela seguinte frase jocosa, que o homenageado deveria ter entendido ao pé da letra como uma profética advertência. Os amigos de Guilherme de Almeida resolveram comê-lo antes que a academia o faça. Quando eclodiu a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, Guilherme foi dos primeiros a se alistar na 2ª Companhia do 1º Batalhão da Liga da Defesa Paulista. Lutou bravamente na região de Cunha. Ter sido soldado raso durante a Revolução foi a mais duradoura de minhas satisfações. Foi diretor do Jornal das Trincheiras, no qual expôs suas ideias revolucionárias, chegando a ser preso e condenado ao exílio em Portugal, onde foi recebido com todas as honras na Academia de Ciências de Lisboa, cidade onde há uma rua com seu nome. Nessa época, produziu as mais lindas páginas, revelando o seu épico que viria enriquecer ainda mais a nossa literatura, para a qual foi já tão pródigo. Marcha, soldado, marcha, o teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Merecem destaque ainda Credo, nossa bandeira, essa última composta de um só fôlego, ao tornar ciência de que o presidente Getúlio Vargas pretendia vedar aos estados o uso de insígnias próprias, o que se concretiza na Carta de 37. Somente em 1946 é que os símbolos regionais foram restaurados. Não podemos esquecer a magnífica inscrição gravada no mausoléu do soldado paulista, de frente ao cemitério da Saudade, em Campinas. Não é túmulo, é berço, é sementeira de ideal, baliza do futuro, pista, rastro de heróis na terra campilheira, e assim por diante. Seu amor a São Paulo era tão intenso que todo ano, no dia 9 de julho, pedia à esposa que hasteasse em sua casa a bandeira paulista. Poeta dos grandes movimentos nacionais, foi a alavanca que impulsionou os nossos briosos soldados nos campos da Itália, com a vibrante letra da canção do Expedicionário, musicada por Espartaco Rossi. Está sempre na nossa memória a beleza desses versos. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais e assim por diante. É realmente comovente. Entre os muitos títulos com que o distinguiram, destaca-se de Príncipe dos Poetas Brasileiros, que lhe foi conferido em votação nacional em 1959, durante o jantar oferecido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Nada disso, porém, o tirou do obscuro cargo que ocupava na Escola Normal do Brás, ou que o libertasse da obrigação diária de ter de escrever para os jornais, por uma simples questão de sobrevivência sob o pseudônimo de Urbano. Um ano mais tarde, por ocasião da inauguração de Brasília, foi o orador oficial,
com a belíssima oração, prece natalícia a Brasília, que ele próprio considerava sua obra-prima. Paulo Bonfim, que alguns consideram o sucessor de Guilherme, comenta que era costume do poeta receber os amigos em sua residência, primeiro na Pamplona e depois na Macapá, para noitadas inesquecíveis, em que discorriam os mais diversos assuntos, desde a Grécia clássica, poesia provençal, literatura, botânica, futebol e até cinema. Aliás, diga-se de passagem, Guilherme foi crítico da sétima arte e sua musa era Greta Garbo. Traduziu os poetas simbolistas franceses como Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Certa ocasião, Paulo levou o poeta Jorge Maltner à casa de Guilherme. O encontro produziu tamanha impressão no jovem escritor que exclamou ao despedir-se: "Mas esse homem é um bruxo." Pareus de Siqueira considerava o feiticeiro do verso, e Lúcio Ventura o bruxo da palavra e do sentimento. Sim, Guilherme era um iniciado, e a poesia sua ciência sagrada. Cassiano Ricardo, em um estudo publicado na revista da Academia Paulista de Letras, fala das antecipações, entre aspas, do poeta, em cujos versos visuais e concretos pratica aquilo que os jovens poetas julgam ser iniciação. A verdade é que foi além do seu tempo. Não contente com tamanho virtuosismo, deu-se ao volúpio intelectual de produzir arcais, tendo conhecimento do gênero nipônico através do seu cultor mais conhecido, Basro, na tradução de Fitzgerald. Guilherme partiu para a elaboração de poemetos próprios, valorizando-os com a introdução de rimas inexistentes no japonês. O haikai não é um poema de amor, é de estação, é como verbete de um dicionário, e deve ser, antes de tudo, espontâneo, obtido como quem pega um inseto em voo. Contém 17 sílabas, dispostas em 3 versos, o primeiro de 5, o segundo de 7 e o terceiro de 5 sílabas. Vejamos alguns arcais guilhermianos. O sono. Um corpo é um trapo. Na cara, as pálpebras claras são de esparadrapo. Sabedoria. Uma ave poisada no para-raio olha para o céu e há trovoada. Israel Dias Novaes, meu companheiro na Academia Paulista de História, me contou certa vez que, juntamente com seus colegas parlamentares, foi convidado para visitar o Japão, onde participou de uma audiência em Tóquio com o príncipe Akihito, na época herdeiro do trono e depois imperador. Hoje tem o seu filho como sucessor, né? Através de um intérprete, Israel contou ao príncipe que havia no Brasil um poeta chamado Guilherme, cultor do haikai. Akihito deteve-se ante a notícia do intérprete e, entusiasmado com semelhante notícia, pediu imediatamente o endereço do poeta e pormenores de sua poesia. Quis saber tudo, sobretudo como os mini-poemas de Basro eram recriados da língua original para o português. Guilherme recebeu muitas homenagens de diversas partes do país. Sempre amou sua Campinas, com a qual disse ter cometido uma injustiça quando foi eleito príncipe dos poetas brasileiros. Aceitava homenagens de vários cantos do Brasil, mas não tivera tempo de ir receber, até aquele momento, em loco, os aplausos de seus conterrâneos, o que aconteceu somente em 1962. O Diário do Povo de Campinas organizou à época uma grande homenagem ao poeta e o convite partiu então o prefeito Miguel Vicente Cury. Blogueira, como era, relatava a história de um cidadão que disse, aspas, não é preciso perguntar a um campineiro se ele é de Campinas. Se eu é, vai logo dizendo. Se não, por que humilhá-lo? Em um outro retorno à cidade, aconteceu a 20 de dezembro de 1968, quando foi homenageado pelo Clube dos Poetas, convidado pela poetisa Arita Petená, com um jantar na cabana do Círculo Militar. Ao agradecer, dizia o poeta, ora, essa terra útil que ainda sonha,
porque acredita nos poetas, essa terra nesse instante é nossa, bem nossa, sempre nossa, cada vez mais nossa, Campinas. E a certa altura conclamava: Campinas, amorosa amada minha, de vós trazendo a luz do meu primeiro dia, o amor dos meus e o amor aos meus. Eu deixei de ser eu para ser nós. Essa visita marcou o seu coração. Guilherme gostava de conversar. Amava as flores, as crianças e os cães. Era um emotivo, mas seu ar parecia sempre austero. Falava muito rápido. Tinha sempre uma palavra de estímulo para os jovens. Esclarecia aos que o procuravam sobre dúvidas a respeito de jovens, de poemas e autores. Tinha boa memória, sabia todos os versos de cor, nunca demonstrava impaciência ou mau humor e dava à imprensa todo o tempo necessário. Recebia muitas visitas em seu escritório e muitos telefonemas. Seu escritor preferido era Shakespeare, e entre os nacionais, Graciliano Ramos. Aos amigos sempre dizia: se pudesse recomeçar a vida, gostaria de ser tabelião, numa cidadezinha bem obscura do interior. Adorava a música, e seus compositores prediletos eram Mozart, Bach e Brahms, e o brasileiro Noel Rosa, que ele considerava um gênio. Escrevia poesia à mão e artigos de jornal diretamente na máquina. Era torcedor do São Paulo Futebol Clube. Seu prato predileto era cuscuz e leitoa bururuca. Tinha horror a remédios. Santo Antônio era o santo de sua devoção. Gostava muito de vestir-se bem e foi o primeiro homem no Brasil a usar o relógio pulseira. Tinha um hobby predileto: aquarela pirotécnica e fazer balões de São João. Não costumava pensar na morte. Entretanto, esta o acolheu a 11 de julho de 1969, há 50 anos, vítima de uma uremia. Seu corpo foi velado no saguão da Academia Paulista de Letras. Pouco depois foi sepultado no Mausoléu dos Mortos de 1932, no Ibirapuera. Paulo Bonfim, na ocasião, tomado de grande emoção, proferiu um poema de Guilherme: Oração ante a última trincheira. Assim termina a vida daquele que foi o poeta da paulistanidade, revolucionário e herói, o mais paulista dos vates de São Paulo, que cantou ao longo de seus passos as belezas da criação divina. Muito obrigado.